aula aqui com vocês. Já tem todos os tópicos, mas a gente vai desenvolver essa aula aqui no YouTube. E aqui no Instagram, sejam todos muito bem-vindos. E quem quiser acompanhar a aula daqui ou vir aqui para o YouTube, também fica à vontade. YouTube Mentoria da Thay. Hoje nós vamos falar das múltiplas possibilidades de você monetizar o seu conhecimento a partir de uma mentoria estruturada. Ou seja, você vai entender como que a partir da criação de uma mentoria, você pode ter múltiplas fontes de ganhos a partir de um único produto bem feito, bem criado e bem estruturado. Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, onde você vai poder aprender mais sobre como monetizar esse seu conhecimento a partir desse único produto, ok? Então sejam bem-vindos. Ítalo, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer receber vocês aqui. E quem quiser, então, eu estou aqui ao vivo no YouTube, onde a gente vai construir esse conteúdo aqui agora, ao vivo e a cores. Maria Conceição, boa noite, bem-vinda, querida. Estamos, então, começando agora essa aula, onde a gente vai falar sobre as múltiplas formas de você monetizar o seu conhecimento a partir da sua mentoria estruturada. Se você não tem uma mentoria estruturada, é uma boa oportunidade para você ver, então, quais são as grandes possibilidades que essa mentoria estruturada pode gerar para você. Então, isso você vai ver aqui hoje, tá? Então, quem quiser me falando de onde que é, se já tem uma mentoria estruturada ou não, eu quero te conhecer. E aqui no decorrer da aula, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat, que também vai ser um prazer responder para vocês. Vamos juntos, então, fazer acontecer. Estão me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir bem? Me dê um retorno aí se tá tudo certinho pra gente seguir em frente, tá bom? Então vamos lá, o que temos hoje? O que temos de conteúdo hoje? Vamos construir esse conteúdo e vamos entender como que você pode, então, seguir em frente com o seu conhecimento e ganhar dinheiro de várias formas, multiplicando o seu conhecimento. Aqui é a multiplicação dos pães, digamos assim. Você vai ganhar mais dinheiro e vai multiplicar mais o conhecimento e vai ajudar mais pessoas a partir desse seu conhecimento, tá? Então é sobre isso que você vai aprender aqui hoje. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês a minha tela do Canva, onde eu vou explicando para vocês aqui esse conteúdo de uma forma bem didática para que você consiga entender, tá? Se vocês quiserem me dar um retorno aqui se estão me ouvindo, se está tudo certinho, vai ser interessante. Ok, então o primeiro passo para a gente entender esse processo é a gente entender qual que é o potencial de uma mentoria estruturada. Em primeiro lugar, o que é uma mentoria estruturada, né? Porque é desse produto, é dessa estrutura que a gente vai tirar hoje todo o conteúdo dessa aula. Então, é muito importante a gente entender o que é uma mentoria estruturada. Então, uma mentoria estruturada, ela é... Eu vou escrever aqui hoje pra deixar mais claro, depois... Desculpa. Quem quiser, eu vou poder entregar para vocês esse conteúdo, tá? Então, o que é uma mentoria estruturada, né? Quem tá aqui no Instagram, se quiser vir pro YouTube, aqui a gente vai fazer uma aula mais interativa, com slides e construir esse conteúdo ao vivo, ok? Então, o que é essa mentoria estruturada? É uma mentoria estruturada. Tá dando para vocês verem direitinho os slides? Maria quer muito trabalhar com mentoria, pois está cansada do trabalho de cozinheira e trabalha 13 anos nessa empresa. Pois é, Maria, transferir seu conhecimento para outras pessoas. Vamos aprender aqui então hoje. Então, uma mentoria estruturada é uma mentoria que tem um processo, com uma promessa de transformação, com início, meio e fim. Ou seja, a gente vai construir um caminho, uma trilha, para essa pessoa percorrer, aonde vai ter uma jornada que a gente vai prometer que ela vai chegar num resultado. Ou seja, ela vai entrar
no ponto A e ela quer chegar num destino, que é o ponto B. Então, para ela chegar no ponto B, a gente vai construir uma jornada, a gente vai construir uma trilha. E aí, a partir do momento que ela percorrer essa trilha, que nós vamos criar através de uma metodologia, ela vai chegar num resultado. Então, uma mentoria estruturada é uma mentoria que tem um caminho para esse potencial, para esse mentorado percorrer e alcançar um resultado, tá? Então, é um processo com uma promessa de transformação com início, meio e fim, aonde a pessoa vai chegar no resultado se ela efetivamente executar a sua metodologia. Então, ela vai chegar... Então, o mentorado chega a um resultado, que é o resultado da promessa de transformação, se ele seguir a sua metodologia. Tá? E aí, você pode perguntar, mas como que eu crio essa metodologia? Aí já é um outro processo. A gente vai pegar aquele conhecimento que você tem e aí a gente vai entender o que você quer ensinar, qual que é a sua promessa de transformação, tá? E a partir do momento que a gente tiver essa clareza de qual que é essa promessa de transformação, a gente vai criar um passo a passo para esse mentorado chegar nesse resultado. Por quê? Muitas vezes você já tem o resultado, muitas vezes você consegue várias coisas, né? Fazer várias coisas, mas como você não catalogou isso, como você nunca estruturou isso, como você nunca colocou isso no papel, muitas vezes você não acha que você tem um método. E aí você fica confusa sem saber como estruturar isso. Então, a grande questão é que, sim, você já tem um método, esse método pelo qual você atinge os resultados que você atinge, mas muitas vezes você não tem essa consciência que você tem essa metodologia. Então, uma das coisas que a gente faz é extrair esse conhecimento e transformar esse conhecimento numa metodologia. Quando a gente transforma esse conhecimento num método, nós vamos começar a validar essa metodologia. Para quê? Para entender que se os seus mentorados, se eles percorrerem aquele caminho que você criou, que você sabe que dá resultado para você e que você já conseguiu resultado com isso e que outras pessoas que você já ensinou, mesmo sem uma metodologia tão estruturada, também já tiveram esses resultados, o que vai acontecer? Você então vai ter uma metodologia validada. Por isso é tão importante nós construirmos metodologias validadas, termos métodos validados. E como que a gente valida? A gente vai aplicando essa metodologia e vamos lapidando essa metodologia na prática. Ou seja, eu vou aplicar com uma pessoa, essa pessoa vai me dando os feedbacks e eu vou percebendo se ela vai conseguindo ter resultados no processo com essa mentoria, com essa metodologia. Então, à medida que eu crio um método, eu vou validando esse método. E quando eu tenho um método validado, ou seja, que várias pessoas já percorreram esse método e conseguiram efetivamente alcançar o resultado que eu prometo, eu tenho uma mentoria estruturada com uma metodologia validada. E a partir daí, então, eu tenho segurança para criar outros produtos a partir dessa metodologia, que é o que a gente vai entender aqui hoje. O foco hoje é como, a partir de uma mentoria estruturada e validada, você criar outros produtos e ter múltiplas fontes de conhecimento, de monetização do seu conhecimento, ok? Boa noite, pessoal, aqui do Instagram, tô aqui no YouTube também, por isso que eu não tô olhando tanto pra cá. Raul, Érica, Otair, Anne, sejam bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Se vocês quiserem vir para o YouTube também, temos aqui uma estruturação de slides para a gente discorrer mais desse assunto, ok? Então, pessoal, tá ficando claro para vocês o que é esse processo? Então, a primeira clareza que você tem que ter é para onde você está indo, porque que você vai estar construindo, de onde que você vai tirar a construção desses produtos que a gente vai ver aqui hoje, tá? Então, é isso. Esse aqui é o primeiro passo. A gente tem que ter um produto robusto, uma mentoria estruturada para tirar esses produtos. Ou seja, quando eu crio uma mentoria estruturada, eu vou criar um processo, um passo a passo, tá? E nesse passo a passo, eu vou ter os ciclos de cada etapa. Então, cada passo da metodologia,
vai se tornar um ciclo da mentoria ou um passo mesmo, um módulo. Eu não gosto de falar módulo, porque módulo fica mais associado com curso, tá? Então, cada passo da metodologia vai se tornar um ciclo da mentoria, ou seja, uma etapa da mentoria. Uma etapa. Ok. Cada etapa tem, então, um tema principal. Então, cada etapa, ou seja, cada ciclo, cada etapa tem um tema principal. E dentro desse tema, você vai abordar vários subtemas, que são os tópicos. Então, dentro do macrotema, tem os subtemas, que são os assuntos, que serão abordados dentro daquele ciclo. Ok. Então, um tema de uma mentoria, né? Um tema, ele pode ser um tema que seja de interesse. Às vezes a pessoa ela não quer percorrer a sua mentoria toda, tá? Às vezes ela quer percorrer simplesmente, ela quer aprender simplesmente um ciclo, ela quer aprender simplesmente um tópico. Então, nem sempre a pessoa quer percorrer o seu produto inteiro, a sua metodologia inteira, porque muitas vezes, por exemplo, eu ofereço uma formação completa. Mas, muitas vezes a pessoa já estruturou a mentoria dela, já está segura com a mentoria dela, já está aplicando a mentoria dela, já está tendo resultado com a mentoria dela. E muitas vezes ela não quer passar por essa etapa. Então, ela teria que esperar algumas etapas para chegar, por exemplo, na minha metodologia de alta conversão de vendas. Então, esse é um tema que ela está interessada. Mas se eu não vendo esse tema separadamente, ela tem que comprar minha formação inteira para comprar esse único, para ter acesso a esse tema que eu vou abordar dentro de uma formação completa, que é dentro da minha metodologia. Ou seja, você pode pegar então um tema da sua mentoria, de um ciclo, de uma etapa da sua mentoria e transformá-lo em um produto, tá? Inclusive eu estou lançando agora um produto que é exatamente isso, por causa dessa demanda que tem das pessoas querendo aprender a vender as mentorias. Então antes eu sempre tive a formação que eu ensino tudo, mas agora tem alguns produtos que eu também estou separando, tipo a metodologia Conversão 5 Estrelas, que é uma metodologia de alta conversão com 70%, a partir de 70% de conversão de vendas, que é uma metodologia humanizada. Então, eu estou ensinando essa metodologia separadamente agora através de um curso associado com e-book, tá? E também mentorias individuais e consultorias. Então, nós podemos pegar um único tema desse processo, dessa metodologia e transformar num produto. Então, quando você tem aqui esse processo, né, de um ciclo da mentoria, uma etapa que trata de um tema específico, com tópicos específicos, você pode então transformar isso em um produto e rentabilizar e monetizar esse produto, tá? De uma forma separada. Então, quando você cria o mapa da sua mentoria, ou seja, a estrutura da sua mentoria. Deixa eu pegar aqui um passo, deixa eu ver aqui. Vou pegar esse aqui só de exemplo. Então, digamos que esse daqui seja a estrutura da sua mentoria, faz de conta, tá? E aqui você tem, digamos que sua mentoria tem 4 ciclos, ok? Então, dentro de cada ciclo desse aqui, cada etapa, cada passo é um tema específico. E dentro desse tema, você vai ter vários subtemas, que são os tópicos que você vai abordar na sua mentoria, ok? Então, é a partir daí que você vai começar, então, a criar os seus produtos. E quais são os produtos? Então, digamos que eu tenho aqui no ciclo 1, né, falando sobre posicionamento. Ensinando sobre posicionamento para a pessoa trabalhar no digital e saber se posicionar.
Então, isso daqui, o posicionamento assertivo, muitas pessoas não conseguem ter resultado no digital porque não tem posicionamento assertivo, ok? Então, eu posso criar uma mentoria, como eu tenho curso PDL, Posicionamento Digital Lucrativo. Então, eu posso criar a partir desse único tópico, um curso ou algum outro produto que a gente vai ver aqui, uma série de produtos que você pode criar a partir de um único tema principal que você tenha. Então, um tema pode virar um produto, certo? Então, aqui você já começa a entender como que você pode estar monetizando. Agora, dentro de um macro tema, né, de um ciclo, eu posso ter um tópico específico, aonde eu ensine, por exemplo, digamos aqui que eu vou ensinar dentro de um tópico específico, eu ensino sobre automação com ManyChat, por exemplo. Ok, então vou ensinar as estratégias dentro do ciclo lá de marketing digital, eu ensino automação com ManyChat, ok. E aí, dentro desse... só que, às vezes, o que eu vou ensinar ali não vai ser suficiente para a pessoa aprofundar naquele conhecimento, porque dali é um tópico que eu vou ensinar algo específico para a pessoa entender como é que funciona o processo, mas às vezes ela quer algo mais profundo. Então, eu posso pegar esse tópico, que seria aqui, por exemplo, do marketing digital, do ciclo de marketing digital. Isso aqui é só uma pequena demonstração para você, tá, gente? Minha mentoria não está estruturada desse jeito. Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, o ciclo de marketing digital, onde eu tenho um tópico que eu falo dentro desse ciclo sobre automação com ManyChat. Ok. Perfeito. Então, automação com ManyChat pode se tornar um curso à parte de acordo com a demanda das pessoas. Da mesma forma que muitas pessoas não sabem utilizar o Canva. E ele é fundamental para nossas estratégias digitais. Então, dentro da minha mentoria, eu ensino bastante sobre Canva. Mas eu poderia criar um curso à parte só para ensinar Canva para profissionais que querem monetizar o conhecimento. Então, são diversas possibilidades dentro da sua própria estrutura de você criar outros produtos digitais e também outros serviços que a gente vai entender aqui agora, ok? Tá ficando claro, gente? Tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode estar me perguntando aqui, tá? Ok, então o próximo passo, como que a gente pode estar monetizando? Então, eu posso ter uma mentoria que seja integrativa, com todos esses processos e monetizar os tópicos, os temas e os subtemas, né? Os temas e subtemas. Ou seja, que são os tópicos, né? Então, isso daqui é uma forma de eu monetizar. Qual outra forma que eu teria para monetizar? Essa mentoria, que é uma mentoria estruturada e que eu posso chamar também de integrativa e uma formação, mentoria estruturada integrativa, que eu chamo também de formação porque é um processo completo, onde ensina tudo, é um processo profissionalizante. Então, esse aqui é um produto, e sendo que desse produto você pode monetizar com temas e subtemas dessa própria mentoria, ok? Essa mesma mentoria, ela me proporciona monetizá-la em processos individuais e em grupo. Ou seja, toda mentoria, ela pode ser disponibilizada tanto no processo individual, uma pessoa quer ter um contato direto com você, uma atenção direta, que é diferente de uma mentoria em grupo, onde tem flexibilidade de horário, tem flexibilidade de agenda, a atenção é mais voltada para a pessoa, ou seja, um processo premium. Tem pessoas que querem fazer esse processo da mentoria individual. Ou eu posso oferecer o mesmo processo através de uma mentoria em grupo, ok?
Além disso, dentro desse mesmo processo, dentro desse mesmo contexto, eu posso oferecer o mesmo programa com pacotes de serviços diferentes para clientes que demandem coisas diferentes. Então, eu posso monetizar em outro nível, não colocando preço igual para todo mundo, tá? Eu posso monetizar através de pacotes, de serviços diferenciados. Ou seja, então eu posso ter o mesmo produto, ou seja, a mesma formação. Só que uma pessoa quer comprar um pacote que ela vai ter 2 horas de mentoria individual, que ela vai ter minha atenção diária no WhatsApp, que ela pode falar comigo no final de semana, que ela vai ter análise, né, vai ter consultoria, vai ter análise de tudo que ela fizer. Então, isso é um pacote de serviço diferente daquela outra pessoa que às vezes não quer tudo isso, quer simplesmente fazer todo o processo, fazer toda a formação, mas não quer tanto contato com o mentor e com a mentora. Então, eu tenho pacotes de serviços diferentes para clientes que demandam coisas diferentes dentro do mesmo processo, dentro de uma mesma estrutura, dentro de uma mesma entrega. Só que eu coloco valores diferentes, upgrades diferentes, certo? Então, eu posso monetizar o mesmo produto através de pacotes de serviços diferentes, ok? Então, isso valoriza muito o seu produto e dá a oportunidade de você fazer uma precificação diferenciada. Ou seja, um pacote de serviços premium, onde a pessoa vai ter contato com você, vai ter todas essas vantagens que eu falei para vocês aqui agora, ele vai custar bem mais, vai ter um preço bem mais elevado do que um pacote de serviço um pouco mais simples, ok? Então, você pode ver que várias empresas no mercado, de uma forma geral, oferecem serviços diferenciados para aquilo que o cliente demanda. Então, a gente também pode ter essa visão. Nós não precisamos de colocar o preço único e simplesmente oferecer aquele produto único para aquela pessoa. Então, eu posso diferenciar de acordo com aquilo que a pessoa demanda também, e de acordo com o nível de interação que ela quer ter e a capacidade de investimento dela, isso mesmo dentro de uma mentoria em grupo. Ou seja, dentro de uma mentoria em grupo eu consigo fazer isso? Sim. Você consegue ter alunos com serviços diferenciados dentro de uma mentoria em grupo. Não precisa de todo mundo ter o mesmo pacote de serviços. Isso eu já faço, já tem um bom tempo, tá? Então, a gente vai fazendo essa variação também através dos pacotes de serviços, ok? É mais um produto, mais uma forma de você estar monetizando o seu conhecimento. Uma outra fonte de monetização é você ter programas por níveis de conhecimento, tá? Programas de mentoria por níveis de conhecimento do seu público. Ou seja, você tem um público que tem um conhecimento ainda de iniciante, tá? Então, você vai ter uma mentoria para iniciantes. Você pode ter uma mentoria intermediária, conhecimento intermediário. E pode ter uma mentoria com conhecimento mais avançado. Então, vamos dar um exemplo disso aqui mais prático? Digamos, por exemplo, que você vai começar agora a investir no mercado de ações. Então, uma pessoa do mercado financeiro pode ter uma mentoria para iniciantes no processo de investimento de ações no mercado financeiro. Porque quem está iniciando não tem o conhecimento de quem já tem um conhecimento avançado em investimento. Então, você pode começar com uma mentoria para o iniciante, aquele que está começando do zero, que nunca investiu, que quer aprender tudo sobre investimento. Depois tem uma mentoria intermediária para esse público, aonde ele já vai estar um pouco mais avançado, já está um pouco mais ousado, já tem mais conhecimento. E depois uma mentoria ainda mais avançada, para quem já está no mercado, para quem já está investindo. Então, são níveis diferentes, mentorias com níveis diferentes, onde você pode estar levando o seu público sempre para um próximo passo, tá? E aí você vai efetivamente estar agregando valor em níveis diferentes para esse público. Então, são 3 níveis de mentorias que você pode criar. E, além disso, você pode levar esse cliente para um próximo passo, que seria a consultoria, tá?
Então, às vezes a pessoa vai fazer a consultoria, a mentoria, mas ela quer depois uma coisa mais próxima, ela quer que você analise as coisas que ela está fazendo, quer que você coloque a mão na massa com ela, quer que você ajude ela a estruturar algum tipo de processo, algum tipo de investimento aqui no caso. Então, você pode entrar com a sua consultoria. Então, a consultoria é um nível mais avançado do que a mentoria, um próximo passo mais avançado, que custa ainda mais caro do que a mentoria e que você pode oferecer também para o seu público, tá? Então, nós temos também, depois da mentoria, temos a consultoria como outro processo de monetização, ok? Alguma dúvida, gente? Então, essa é mais uma forma de você estar monetizando a partir do de um mix de produtos que vai por uma escada de valor aqui, né? Que a pessoa vai entrando e vai evoluindo. Então, você pode criar uma escadinha onde ela vai subindo de acordo com que ela vai avançando no processo. E depois ela pode chegar no processo mais avançado, que é o processo da consultoria. Excelente. Então, um outro formato que eu posso estar monetizando esse conhecimento seria através de uma mentoria de aconselhamento puro. Ou seja, a pessoa ela não está querendo passar por uma mentoria estruturada ou ela não está querendo a minha consultoria. Ela quer simplesmente orientação pura. Então, mentoria de aconselhamento. Então, o mercado, de uma forma geral, sonha com esse tipo de mentoria, porque esse tipo de mentoria é aquela mentoria de perguntas e respostas, aonde você, que é o mentor, não precisa, às vezes, de ter uma mentoria estruturada, o processo fica muito mais fácil, fica muito mais leve, porque você pode simplesmente abrir o computador e efetivamente responder as dúvidas daquela pessoa que já está no campo de ação, tá? Já está no campo de batalha. Então, essa mentoria de aconselhamento puro, ela funciona muito para aquela pessoa que está com muita dúvida e que efetivamente não sabe como começar, que caminho percorrer, que está sem direção. Então, ter o conselho de uma pessoa que já está no caminho, que já está tendo resultado e ter essa direção gera mais segurança até para a pessoa passar para um próximo passo, até mesmo que se for com você, se for o caso, tá? Agora, essa mentoria ela funciona muito bem para quem já está no campo de batalha, para quem já está executando, para quem já está vivenciando os processos. E aí ela vem para a mentoria falar com aquele expert e tirar as dúvidas sobre o processo dela em campo, em execução. Então aí o processo fica muito mais consistente e ela consegue fazer perguntas efetivas, perguntas mais inteligentes, tá? Então, a mentoria de aconselhamento puro é uma mentoria que funciona? Funciona. Nesses dois casos que eu coloquei para vocês aqui. Porque o que acontece? A maioria das pessoas do mercado, né, dos alunos, né, que querem aprender, dos mentorados, eles chegam numa mentoria e eles não estão simplesmente querendo fazer pergunta, porque muitas vezes eles não sabem o que perguntar. Muitas vezes eles estão querendo aprender o processo. E como as pessoas não têm mais muito saco para fazer curso, não tem muito mais paciência para parar para aprender, querem as coisas mais mastigadas, então elas querem às vezes participar de processos que ela tem interação com a pessoa, que ela pode assistir ali a aula ao vivo, tá? Então, por isso que eu falo dos processos integrativos. Muitas vezes quando a gente tem esse processo integrativo, eu consigo ensinar, eu consigo orientar, eu consigo analisar, fazer a consultoria. Então, no processo integrativo, eu consigo entregar um pouco de tudo para esse cliente, para atender a necessidade dele como todo. Porque muitas vezes ele vai entrar numa mentoria de pergunta e resposta e ele não vai saber o que perguntar. Então, ele vai jogar o dinheiro dele fora ou vai fazer perguntas que não são tão inteligentes, que não vão ser tão úteis para ele no processo, tá? Que ele não tá na prática, não sabe, não pesquisou, não entrou em ação. Então, fica um eco. Não faz muito sentido ele estar participando. Então, mentoria de aconselhamento puro é um outro produto que você pode monetizar, mas é importante saber para qual público. Selecionar bem o público. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um.
Então, você tem que fazer uma seleção para entender se a pessoa está pronta para isso. E como é que você vai fazer essa seleção? Sempre que a gente vai fazer uma consultoria, vai prestar esse serviço de consultoria, de mentoria para as pessoas, a gente faz uma seleção. A pessoa tem que passar por uma aplicação, ela tem que responder um questionário de aplicação para que ela responda ali as nossas perguntas que são estratégicas, para a gente entender se ela está qualificada para participar daquele processo. Porque se não tiver esse alinhamento de expectativas, ela vai acabar desistindo no meio da jornada. Então, a gente precisa de fazer esse alinhamento, de entender o perfil da pessoa, a necessidade da pessoa, se isso se integra com aquilo que a gente entrega para essa pessoa, ou a gente direciona ela para um outro programa, ou dá o feedback falando que aquilo não é adequado para ela. Por isso que é importante não simplesmente passar o cartão de crédito, que depois pode dar problema. A gente precisa de efetivamente entender para quem a gente está vendendo, tá? E por isso que esse processo de seleção dos mentorados é de extrema importância, ok? Então, a mentoria de aconselhamento é viável vender? Sim. Inclusive, como que você pode vender essa mentoria de aconselhamento? Você pode vender através também de pacotes de serviços. Ou seja, você pode ter uma mentoria 1 hora com você, que você pode cobrar o valor X, mas você também pode vender as sessões de mentoria. Um pacote com 4 sessões, um pacote com 6 sessões, com 10 sessões. Então, vai depender também da demanda da pessoa, o quanto tempo que aquela pessoa quer estar com você, quer estar contando com o seu acompanhamento, quer estar contando com a sua orientação. Então, aqui também você pode vender isso daqui através de pacotes de serviços, ou simplesmente por um valor único, ou através de pacotes de serviços para quem quer mais sessões. Certo? Então, se a pessoa quer mais sessões, você pode ter mais pacotes, mais sessões por pacote, ok? Gente, se tiver dúvida, podem colocar aqui que eu vou responder vocês com prazer, tá? Ok. Então, qual é o outro caminho que a gente tem para monetizar esse conhecimento? Então, já falei para vocês aqui de várias formas de vocês monetizarem esse conhecimento, né? Falei da mentoria temática. Vou até colocar aqui, mentoria temática. Falei da mentoria do subtema. Falei da mentoria completa, né, que é a mentoria estruturada completa, da mentoria temática, da mentoria do subtema, das mentorias em grupo, das mentorias individuais, dos pacotes de serviços diferenciados para clientes diferentes, tanto na mentoria em grupo quanto na mentoria individual. Falei dos planos diferenciados de mentoria por nível de conhecimento. Falei que você pode monetizar também com a consultoria, que é um processo mais profundo. Mentoria de aconselhamento puro, né? Pacotes de serviços para mentorias de aconselhamento puro. E uma outra forma de você monetizar o seu conhecimento também é através de cursos. Você pode transformar a sua mentoria em cursos. Ou seja, você vai pegar a mentoria inteira e transformar no curso? Pode. Você pode, inclusive, você pode fazer isso para ajudar os seus alunos, que muitas vezes vão querer assistir a aula gravada, mas depois eles podem ver as aulas menores gravadas. Ou seja, cada tema específico abordado dentro daquele conteúdo. Mas você pode também pegar uma parte dessa mentoria, dessa estrutura macro que você criou, dessa metodologia completa e transformar uma parte em curso. Por exemplo, você pode, no meu caso, eu transformei como estruturar uma mentoria. Ou seja, isso é um tópico, um tema da minha mentoria, tá? Do meu programa completo. Então, eu criei o método MMP, tá? Que é o método de mentoria profissional.
Então, isso é o quê? Um curso que foi criado a partir dessa metodologia, focado simplesmente em pessoas que não querem fazer a mentoria, mas querem fazer o curso. Então, você pode pegar um tema da sua mentoria e transformá-lo em curso. E esse curso pode ter vendas recorrentes, ou seja, vendas no perpétuo, que você pode estar vendendo todos os dias. Então, a pessoa quer aprender alguma coisa específica que você ensina e você vê que isso tem mais demanda, isso também pode ser transformado num curso, tá? Então, você pode transformar isso tanto um tema específico quanto um tópico, como eu coloquei para vocês. Então, se você pode pegar um subtema da sua mentoria e transformar ele também num tópico, num curso, tá? Uma outra coisa que você pode transformar esse conhecimento é através de e-book. Então, você pode criar um e-book, transformar algum tópico específico em e-book e monetizar isso vendendo essa informação. Então, sua mentoria pode ser transformada, né? Ou ela completa, ou ela num tópico específico, ou um tópico específico ser transformado no e-book, ok? Então, porque o que acontece? Dentro de um programa de mentoria, dentro de uma estrutura macro de mentoria, nós temos, na verdade, vários métodos dentro desse grande programa. Então, a gente tem um método para se posicionar, no meu caso, tem um método para você se posicionar de forma assertiva, um método para trazer autoridade para o digital, um método para você vender, um método para você criar conteúdo, um método para você relacionar com o cliente, o método para você automatizar os processos. Então, são várias metodologias dentro de um grande processo, certo? E aí, à medida que você tem essa macro metodologia, você tem vários produtos aí dentro. Então, um pequeno tópico pode virar um curso, um pequeno tópico pode virar pequeno, né? Porque quando você começa a transformar esse pequeno e detalhar ele ainda mais num curso, ou num e-book, ou algum outro produto, você vê como que ele é gigante. E como que você pode fazer isso de uma forma ainda mais aprofundada. E até mesmo seus alunos da sua mentoria macro podem também ser beneficiados com isso. Como eu coloquei aqui no início, eu criei o curso Conversão 5 Estrelas, que está muito mais com a metodologia muito mais detalhada, muito mais aprimorada, com os novos templates, com tudo detalhadinho, que isso tudo vai ficar disponível dentro da formação para os meus mentorados. Então, ou seja, tudo que você cria a partir do seu grande produto, do seu produto macro, você beneficia também os seus mentorados, porque eles vão ter um processo bem profundo em cada etapa da mentoria, se você quiser trabalhar nesse sentido, né? A mentoria já é bem profunda, já é bem desenvolvida, mas quando você pega para aprofundar no desenvolvimento do método, ele vai ficando cada vez mais robusto, mais inteligente, mais detalhado, mais profissional, tá? Então, a gente pode fazer isso e fazer essa transformação também, ok? Maravilha, amores! Então, espero que esteja ficando claro para vocês aqui. Maria Janaína Elias. Qual a diferença de mentoria, de aconselhamento e consultoria? A mentoria de aconselhamento, ela é uma mentoria de orientação, onde a pessoa vai estar no campo de batalha e ela vai estar com algum tipo de dúvida e ela vai estar querendo tirar as dúvidas com você, ou que você já vai dar as orientações para ela percorrer alguns caminhos que você percorreu e já teve resultado. A consultoria é um processo mais aprofundado, onde você vai entender a necessidade da pessoa, vai fazer um diagnóstico, vai traçar um plano de ação, vai ajudar ela a implementar esse plano de ação, vai analisar as coisas que ela faz, vai dar um feedback mais profundo sobre aquilo que ela faz. Então, a consultoria, ela é um processo mais mão na massa, onde o consultor, ele entra diagnosticando, planejando e contribuindo no processo de execução, dando feedback e fazendo todo o acompanhamento e controle junto com a pessoa, tá? E muitas vezes o consultor, ele coloca a mão na massa efetivamente, ok? Agora, já no aconselhamento, o aconselhamento é conselho, vai dar orientação para a pessoa. Então, eu falei aqui um pouco antes que essa mentoria de aconselhamento não é para qualquer pessoa e a gente tem que estar ligado nisso, tá? Para selecionar bem os mentorados.
Veja se ficou claro para você. Carlos Danilo, boa noite. Bem-vindo. A Maria. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Beleza. Muito bom. Então, gente, esses aqui, por enquanto, são alguns produtos. Então, o que mais que a gente pode estar avançando aqui de produtos? Como que a gente pode monetizar a partir desse único produto, desse macro produto que a gente criou, que foi essa mentoria estruturada. A partir dessa mentoria que eu criei, eu posso me tornar uma palestrante, tá? Eu posso, como eu sou uma expert nesse assunto, né? Tô colocando eu como exemplo, mas é você. Como você é um expert nesse assunto, que você criou essa mentoria, você está ensinando alguma coisa porque você é um expert. Então, você pode se tornar um palestrante, caso você ainda não seja, falando da promessa de transformação da sua mentoria macro, né? Falando do seu tema macro, que é a promessa da transformação. E de subtemas que você aborda dentro da sua mentoria. Então, você tem um portfólio enorme para você estar fazendo essas palestras, tá? E essas palestras, elas podem ser no mundo online, no mundo digital, como elas podem ser no mundo presencial, que vão até te ajudar a criar autoridade e a vender mais o seu serviço, se você quiser vender seus serviços também localmente, tá? Então, como que você pode fazer para vender essas palestras? Será que vocês gostariam de uma dica-chave? uma dica extra? Me contem aqui, se vocês quiserem essa dica extra, eu posso dar para vocês, tá? Então, você pode vender essa mentoria, esse tema macro dessa mentoria, pode se tornar, então, uma palestra e você começar a dar essas palestras no mercado. Ou seja, como estruturar e vender uma mentoria. Ou então, como monetizar o seu conhecimento com mentorias e produtos associados. É um tema de uma palestra. Então, os profissionais que querem aprender sobre como monetizar o conhecimento com uma mentoria, podem querer participar dessa palestra. E essa palestra, depois, pode se transformar num treinamento presencial também, tá? Então, aqui a gente já falou um pouco dos digitais, né? Vamos entrar um pouquinho aqui também desse presencial, que pode ser os dois. Mas isso daqui é para você ter mais possibilidades de explorar, se você quiser fazer isso daqui também no mundo presencial. Então, você pode ter um treinamento presencial, onde você vai desenvolver os profissionais da sua área de conhecimento para que esses profissionais sejam capacitados por você dentro daquilo que você ensina hoje na internet. Então, você pode fazer uma palestra, dessa palestra você pode vender o treinamento e também você pode fazer os eventos presenciais. Com, por exemplo, unido também com outros profissionais. E desse evento presencial, você vai também vender, talvez, os seus produtos, a sua mentoria, a sua consultoria. Ou seja, é um processo onde um produto vai alimentando o outro. Onde tudo anda de uma forma alinhada, todo mundo anda casado, é um casamento de produtos, digamos assim, tá? Ou seja, um produto vai levando para o outro, vai chamando o outro e vai alimentando o outro. Então, você tem um super portfólio de serviço a partir do momento que você quer levar mais adiante e sabe o que você pode explorar a partir dessas possibilidades aqui, quando você cria uma mentoria estruturada, premium, robusta, com uma metodologia que gera resultado, ok? Ótimo. Beleza. Ah, que legal. Do Amapá. Seja bem-vindo. Excelente. Isso mesmo. Criar autoridade para vender. Muito bom. Ok. Então, você pode se tornar um palestrante, ou seja, você estava interessado só em criar sua mentoria. Agora, você já tem a possibilidade de se tornar um palestrante. Você já tem a oportunidade de se tornar um treinador. Você tem a oportunidade de fazer eventos presenciais. Ou seja, tudo isso são formas de você se desenvolver mais profissionalmente, de você monetizar mais o seu conhecimento, de você ajudar mais pessoas e de você lucrar mais, ok?
Então, as possibilidades são múltiplas. Além disso, você pode também estar ter outros produtos, tá? Que você pode criar com vendas no perpétuo, aqui ainda no digital. Por exemplo, digamos, geralmente eu faço aqui o workshop, as mentorias do futuro, tá? Então, você pode ter um workshop, que também pode ser no presencial, você pode ter no online e no presencial. Tô falando do online por quê? Porque aqui você pode vender ele no perpétuo, que é também uma ponte para você vender a sua mentoria, ou seja, você faz o workshop ao vivo durante 3 dias, esse workshop vai ficar gravado, tá? Depois que você fizer esse workshop, você tira ele do ar e você começa a vender no perpétuo esse workshop, ok? Então, eu tenho workshops meus que estão à venda, que eu já realizei e que estão à venda no perpétuo. Então, a pessoa paga um valor para ter acesso ao workshop e depois que ela assiste o workshop, ela fica com vontade de dar um próximo passo, de ir para a mentoria. Então, aqui é mais um produto que você pode vender no online, mas você pode fazer um workshop presencial também, se for do seu interesse. Então, você pode monetizar nessas duas frentes, tá? Temos também uma outra forma de monetização, que são as comunidades. Então, o que é essa comunidade? São comunidades onde você, por exemplo, eu estou aqui fazendo essas aulas agora gratuitas, né? Eu posso simplesmente tirar essas aulas do ar, dar aula toda semana, depois tirar essas aulas do ar e depois criar uma comunidade. Essas aulas podem fazer parte da minha comunidade. Ou seja, as pessoas para fazerem parte dessa comunidade, ela vai pagar uma mensalidade X, que geralmente são mensalidades menores, tá? Ela pode fazer parte dessa comunidade, pagar uma mensalidade e depois ter acesso também a essas aulas gravadas, que não ficam mais no ar para todo mundo, e também podem ter acesso a aulas ao vivo comigo, podem ter materiais diferenciados e também ter a grande oportunidade de ter contato direto com profissionais do mercado da mesma área, trocar informação para crescerem juntas. Então, isso aqui é um outro produto que você pode ter a partir do momento que você começa a criar a sua comunidade. Você pode ter uma comunidade digital, que é também uma forma de monetização. Então, esse aqui é mais um produto que é gerado a partir da criação do seu posicionamento, ok? Alguma dúvida, gente? Perfeito. O que mais? Como mais a gente pode estar monetizando esse conhecimento? Tem um que eu esqueci de falar lá atrás, que é também os programas de acompanhamento pós-mentoria, tá? Então, a mentoria terminou, mas as pessoas querem continuar com o mentor, querem ter esse apoio à medida que elas estão executando tudo aquilo que elas aprenderam. Ou seja, você pode vender um programa de acompanhamento pós-mentoria. A pessoa te paga uma mensalidade e vai ter acesso a você para tirar dúvidas, você vai ter mentorias individuais com essa pessoa, ou seja, você vai programar esse processo de acordo com o que ficar interessante para você e para o seu cliente, tá? Então, isso aqui também é mais uma forma de você monetizar o seu conhecimento, oferecendo mais um serviço de valor, ok? Além dos programas de acompanhamento, você pode ter também um mastermind. O que é um mastermind? É um grupo de pessoas que já estão num nível de conhecimento mais alinhado, mais elevado, tá? É um grupo de pessoas com conhecimento mais avançado, que já estão no campo de batalha, que já estão executando tudo que aprenderam, que estão sempre se qualificando, que estão aprendendo estratégias novas e que estão ali naquele grupo para fazer uma troca rica de informação, de aprendizado, de apoio, ok? Uma gera autoridade para a outra. Então, esse mastermind, ele pode nascer também a partir do momento que você criou essa mentoria, que você está criando uma comunidade e esses mentorados podem ser convidados para fazer parte do seu mastermind, que é um produto também com preço mais caro, com preço também mais elevado.
ok? Para fazer parte do Mastermind, o investimento não é tão baratinho, justamente para quê? Para ter essas pessoas com um nível mais avançado dentro desse processo. Ok, gente? Então, essas daqui são algumas formas que eu trouxe para vocês hoje de processo de monetização do conhecimento de vocês a partir do momento que você cria uma mentoria estruturada, tá? Então, a partir do momento que você criou essa mentoria estruturada, você já pode começar, então, a monetizar de múltiplas formas, ok? Paulo João, boa noite. Sou mentora da área fiscal para iniciantes de forma individual, mas tenho dúvidas como criar a mentoria em grupo e quanto posso cobrar. Ótimo. Tem aqui dentro do canal conteúdos onde eu estou falando sobre isso, tá? Como criar sua mentoria, os 10 passos para criar uma mentoria. Embaixo desse conteúdo tem e-book, onde eu também dou os 10 passos para você criar essa mentoria. Tem a minha formação também, que você pode aprender na minha formação. Então, esse conteúdo é um conteúdo que eu não vou abordar aqui hoje, que não é o foco da nossa aula, mas tem aqui no canal e em outro momento eu posso fazer uma aula ao vivo pra gente falar sobre isso, tá? Aqui no canal também tem vídeo falando sobre precificação, como que você pode precificar a sua mentoria, ok? Então, isso aqui são coisas que você pode começar, se você está começando do zero agora, você pode começar já a estudar esses meus conteúdos aqui, que são gratuitos, e depois a gente vai aprofundando aqui, à medida que eu for dando mais aulas e tudo mais, tá? Agora, se quiser acelerar o processo, vem para a mentoria. Mas aqui os conteúdos que tem aqui no canal estão bem ricos e com certeza vão ser bem úteis para você, ok? Excelente! Gente, ficou claro para vocês esse processo de monetização? Como que é amplo, são amplas as possibilidades para você estar monetizando o seu conhecimento? Como que de um único produto que você vai criar, quantas coisas que você pode tirar desse único produto? Vocês conseguiram ter essa percepção? Como que é rico esse processo? Ou seja, porque quando você vai criar uma metodologia, você vai entender que você sabe muito mais do que aquilo que você acha que você sabe. E quanta coisa que vai sair de conteúdo e quantos métodos que vão sair dentro de um grande método. E isso te dá infinitas possibilidades de você criar novos produtos, de você monetizar o seu conhecimento, de você ampliar esse processo de monetização, de você entregar mais valor para os seus clientes, para os seus mentorados. Então, é por isso que o processo da mentoria estruturada ele é muito interessante nesse sentido. Porque você pega o seu conhecimento e é como se você catalogasse esse conhecimento. E aí ele vira uma fonte de renda praticamente inesgotável. Por quê? Porque você tem múltiplas fontes de estar entregando esse conhecimento. E tem mais uma que eu não falei, né? Que é muito importante, que depende da pessoa se ela quer fazer isso ou não. Mas tem também a prestação de serviços. Então, além de eu ensinar para vocês como criar um negócio digital, eu tenho uma empresa de marketing digital que presta serviços com aquilo que eu ensino. Então, eu já faço isso também. Eu também já monetizo o meu conhecimento e o meu negócio prestando serviços, que é uma outra forma que você tem ainda de monetizar e ter mais recorrência também de receita, tá? Porque é uma receita com clientes fixos. Então, você também pode... A partir do momento que você criou uma estrutura, que você sabe ensinar, o que você pode estar prestando de serviços de forma recorrente e que você pode ter clientes fixos e que você pode estar monetizando constantemente com um contrato fixo, semestral ou anual com esses clientes. É uma outra possibilidade de monetização, tá? Então, as possibilidades são múltiplas e aí você vai entender qual que é o caminho que você quer seguir. Né? E à medida que você for ampliando o seu processo, que você for ampliando o seu negócio, você pode também ir contratando pessoas para te ajudar nessa jornada, para você ficar menos sobrecarregado, menos sobrecarregada, tá? Por nada, João Paulo. Maravilha, Janaína. Fez sentido para você, né? Então agora colocar a mão na massa. Quem não tem o produto, então agora o passo é o quê? Pegar o conhecimento e criar o produto. Não tem ideia de como começar? Vem aqui nos vídeos do canal, tá? Não deixe de deixar o like de vocês aqui, fazer um comentário que isso ajuda o YouTube a entregar mais o vídeo, para a gente continuar também fazendo as aulas semanais aqui. E também indiquem para os amigos de vocês que querem aprender a criar
uma mentoria, que querem trabalhar com consultorias, que querem monetizar o conhecimento, porque na verdade, quem pode monetizar o conhecimento? Quem pode criar uma mentoria? Quem pode criar uma consultoria? Todas as pessoas que têm um conhecimento, que têm experiência numa área de um conhecimento, que já gera valor aí no mercado e que muitas vezes, inclusive que são até CLT, e que podem ter uma renda, a mentoria como uma renda principal ou como uma renda extra. Então, tudo vai depender do seu momento. Você não precisa de começar um negócio, às vezes, como sua renda principal, largar seu emprego, chutar o balde para simplesmente vir e começar uma coisa do zero. O que eu indico para você é que você comece gradativamente, se você está fazendo um processo de transição. Por quê? Porque esse processo aqui não é uma mágica, como todo mundo vende aí para você aí no mercado, tá? Essa mágica, ela não acontece da noite pro dia. A gente planta, a gente colhe, a gente planta, a gente colhe, a gente estrutura. Então, é um processo que vai sendo construído, né? É como você pegar uma planta, uma terra, vai construir um prédio, e esse prédio ele não fica pronto do dia para a noite. Por mais que tenham trabalhadores e pessoas querendo acelerar a obra, ele tem um processo que demanda uma estruturação bem sólida para que ele não caia depois junto com as pessoas e não desabe. E aqui o processo é o mesmo, a gente vai estruturando, a gente vai plantando. É igual aquela analogia que a gente pode fazer também com o bambu chinês. Não sei se vocês já viram o conto do bambu chinês. Que ele é plantado, ele é plantado e aí depois ele fica só com um brotinho para fora e fica 5 anos sem aparecer, sem crescer. Depois de 5 anos, em 6 meses, ele cresce tudo que ele não cresceu na vida. Então, algumas pessoas vão desistir, vão falar que aquela terra é ruim, que o bambu não cresce ali, que não presta, que bambu é conto da carochinha. Mas as pessoas que tiveram a paciência de esperar vão ver o grande show dele crescendo em um curto espaço de tempo, depois que ele criou raízes sólidas no solo. Então, o que ele faz durante 5 anos? Ele cresce debaixo do solo. E depois de 5 anos, ele cresce para fora do solo. Olha aqui só que coisa maravilhosa esse conto chinês. Se vocês não viram o conto do bambu chinês, pesquisa aqui no YouTube que vai valer a pena vocês verem essa história, tá bom? Então é isso, gente. Estamos juntos. Agradeço a presença de vocês. Essa aula vai ficar gravada aqui por enquanto para quem quiser rever, tá bom? E quem não me segue no Instagram ainda, estou lá como Tayane Fidelis, _mentoria. E tem conteúdos constantemente lá também para vocês, tá bom? Precisando falar comigo, me chama no direct ou nos links que vão ficar aqui abaixo depois. Beijos de luz, vamos juntos fazer acontecer.